A natureza repentina e explosiva de um nocaute cria um nível de empolgação incomparável, até mesmo naquelas lutas que andam indo bem mornas, chatas e burocráticas, mas quando acontece um nocaute os fãs de MMA sempre vão à loucura. Momentos como os dos nocautes geralmente resultam em momentos deslumbrantes e memoráveis que ficam grudados na cabeça dos fãs para sempre. Ao contrário de uma luta prolongada que vai para a decisão dos juízes, um nocaute proporciona uma gratificação muito mais instantânea, e na história do MMA teve vários lutadores que nunca foram campeões, e nem sequer era muito habilidoso, mas só pelo fato dele ter entregado vários nocautes épicos para os fãs eles acabaram se tornando lutadores muito queridos na comunidade do MMA, entre eles são Drew Dober, Mark Hunt e Derrick Lewis entre outros. E no vídeo de hoje iremos ver 10 lutadores com poder de nocaute simplesmente devastador. Na nossa 10ª posição temos o Vitor Belfort. Belfort estourou no cenário do MMA como um jovem prodígio ainda na época do Vale Tudo, ganhando o apelido de Fenômeno, por suas habilidades extraordinárias dentro do cage. Desde o início de sua carreira ficou claro que ele possuía uma combinação única de velocidade, potência e poder de nocaute que o diferenciava de seus adversários. Ele fez sua estreia no MMA profissional em 1996 com apenas 19 anos de idade, e venceu por nocaute com apenas 12 segundos de luta. Em sua segunda luta ele nocauteou seu oponente com 1 minuto e 17 segundos. Sua terceira luta ele venceu de novo por nocaute aos 43 segundos do primeiro round. E em sua quarta luta contra o Tank Abbott, o brasileiro nocauteou o americano com apenas 52 segundos. Além disso ele tinha conquistado o título dos pesos pesados no UFC 12, e com isso estava claro que ele era um fenômeno, e muitos na época achavam que ele seria o Michael Jordan do MMA. Sua trajetória no MMA tem sido caracterizada por picos de sucesso e de adversidades. Ele lutou em diversas categorias de peso diferente, incluindo peso médio, peso meio pesado e peso pesado, mostrando sua versatilidade como lutador. Belfort já enfrentou alguns dos maiores nomes do esporte, como John Jones, Anderson Silva, Michael Bisping, Anthony Johnson, Luke Rockhold, Vanderlei Silva entre outros. Uma das vitórias mais marcantes de sua carreira foi o seu nocaute relâmpago para cima do Vanderlei Silva em 1998, quando ele nocauteou o Cachorro Louco com apenas 44 segundos de luta. O Vitor foi um dos maiores nomes da história do MMA nacional. Em sua carreira ele teve 26 vitórias, sendo 3 por finalização, 5 por decisão e 18 por nocautes. E pelo fato dele ter vários nocautes relâmpagos em sua jornada, ele mereceu o seu lugar aqui na nossa lista. Mas claro, não podemos deixar de mencionar o seu problema com o doping, seu uso de terapia de reposição de testosterona, o famoso TRT, tornou-se um ponto focal de discussão na comunidade do MMA. Embora o TRT fosse legal na época, gerou debates sobre substâncias que melhoram o desempenho no esporte. Apesar de ter tido uma carreira curta, já que ele fez a sua estreia profissional já aos 30 anos de idade e acabou se aposentando aos 36, o americano Shane Carvin, em suas 12 primeiras lutas, todas elas acabaram no primeiro round, sendo 4 submissões e 8 nocautes. A jornada de Carvin começou nos tatames de wrestling da Western State Colorado University. A entrada de Carvin no MMA foi marcada por uma série de nocautes estrondosos que chamaram a atenção de fãs e promotores de luta. Apesar de ter base na luta agarrada, seu poder de nocaute era tão devastador, que muitos nem sequer sabiam que ele era inicialmente um grappler, e não um nocauteador. Ele se tornou campeão interino do UFC em 2010, quando nocauteou o Frank Mir no primeiro round. Mas na luta de unificação de cinturão, ele acabou sendo superado pelo Brock Lesnar no segundo round. A chegada de Carvin ao peso pesado do UFC foi meteórica. Invicto e com uma série de nocautes e finalizações no primeiro round fez ele rapidamente se tornar um candidato ao cinturão da categoria. Sua luta contra Gabriel Gonzaga mostrou o poder de Carvin, rendendo-lhe o bônus de nocaute da noite.
Suas mãos pesadas desferiram golpes contundentes que deixaram vários de seus oponentes inconscientes. O próximo da nossa lista é o Justin Gaethje, que mesmo sendo um peso leve, ele com certeza bate mais forte do que muito peso médio por aí. Ele é conhecido por seu estilo de luta implacável, é um grande exemplo de nocauteador cujo poder reverbera pelo octógono. Suas lutas são uma sinfonia de violência, apresentando um arsenal de golpes que deixa os adversários caídos no chão. O poder de nocaute de Gaethje não se trata apenas de força além de mãos pesadas, ele é considerado um dos melhores chutadores de todo o UFC. Seus leg kicks já destruíram a perna de muitos de seus oponentes. Ele possui mãos que são descritas como estrondosas. Até o Khabib, que nunca sequer sofreu um knockdown em sua carreira, disse que o Gaethje bate que nem um caminhão de tão forte. Em sua carreira ele conta com 25 vitórias, sendo 20 nocautes, uma finalização e 4 decisões. Ele já nocauteou vários de seus oponentes no primeiro round, e ainda aposentou Tony Ferguson, e é sem dúvidas um dos nocauteadores mais perigosos que esse esporte já viu. Um dos maiores atletas da história dos esportes de combate, Alex Poatan é o único ser humano a ser duplo campeão tanto no Glory, maior evento de kickboxing do planeta, e duplo campeão do UFC, maior evento de MMA do mundo. Antes de fazer sucesso no MMA, ele se consolidou como uma das figuras mais respeitadas e temidas no mundo do kickboxing, detentor de vários campeonatos mundiais em promoções renomadas, incluindo Glory Kickboxing. Pereira mostrou sua habilidade em pé com sua trocação muito acima da média e seu poder de nocaute devastador, tornando-o um competidor temido no cenário global do kickboxing. Ele fez sua estreia no UFC em 2021 e nocauteou seu oponente com uma joelhada voadora brutal no segundo round, e em 2022 ele estava agendado para enfrentar o americano Sean Strickland, e o vencedor desse confronto lutaria pelo cinturão na luta a seguir, e o brasileiro precisou de menos de 2 minutos e 40 segundos para mandar o americano para outra realidade. Após isso ele nocauteou o Adesanya e se tornou campeão do peso médio. E em 2023, o tcheco Iri Prochazka foi a mais nova vítima do seu cruzado de esquerda, cruzado esse que já botou uma galera para dormir na luta em que o Pereira se tornou o duplo campeão do UFC. No kickboxing ele teve 33 vitórias, sendo 21 por nocaute, e no MMA ele teve 9 vitórias, sendo 7 por nocaute. Os oponentes que enfrentam Poatan são confrontados não apenas com um lutador habilidoso, mas também com um dilema assustador. Eles se envolvem e correm o risco de sucumbir ao seu poder de nocaute ou tentam resistir à tempestade. A capacidade do Pereira de por este fator de medo acrescenta uma dimensão psicológica nos seus oponentes. Ele é o bicho-papão do Adesanya, e por isso entrou na nossa lista, mesmo tendo uma carreira momentaneamente curta no MMA. O ucraniano Igor Vovchanchin lutou profissionalmente tanto no kickboxing como no MMA. No kickboxing ele teve 61 vitórias, sendo 48 delas por nocaute. Já no MMA ele teve 56 vitórias, sendo 41 por nocaute. E somando o MMA e kickboxing ele soma mais de 80 nocautes. Ele nunca foi campeão mundial de um grande evento de MMA, e a sua carreira no MMA durou de 1995 a 2005, e mesmo não tendo competido no mais alto nível, ele conseguiu se destacar pelos fãs mais raiz pelos seus inúmeros nocautes no primeiro round. Derrick Lewis é um lutador bem limitado, mas mesmo sendo bem limitado, esse cidadão já lutou pelo cinturão dos pesos pesados 2 vezes, e tudo isso graças ao seu poder de nocaute devastador. Lewis tem a habilidade de encerrar as lutas com um único golpe estrondoso. Sua habilidade de conseguir uma vitória mesmo estando na beira da derrota, demonstrada em reviravoltas dramáticas, solidificou seu status como um dos pesos pesados mais divertidos, inspirador e carismático da história dos pesos pesados. Suas mãos são como marretas,
capazes de mudar o rumo de uma luta com um único golpe na hora certa. Seus socos carregam o peso de uma bola de demolição, deixando os adversários desmaiados no chão enquanto os fãs vão à loucura. Em sua carreira ele acumula 27 vitórias, sendo 22 nocautes, uma finalização e 4 decisões. Anthony Johnson aterrorizou o mundo do MMA de 2014 até 2017. Nesse período ele nocauteou o irmão do Minotauro com apenas 44 segundos de luta, nocauteou Alexander Gustafsson em plena Suécia no primeiro round, mandou o Jimmy Manuva para outra dimensão, nocauteou Ryan Bader com 1 minuto de luta, e explodiu o queixo de ferro do Glover Teixeira em apenas 13 segundos. Certos atletas chamam a atenção por meio de suas proezas físicas e estilo de luta explosivo e um poder bruto. E Anthony Johnson, sem dúvidas era um desses. Ele fez sua estreia no UFC em 2007 e imediatamente mostrou seu talento nocauteador, ganhando a reputação de um striker capaz de desferir golpes que encerram a luta em um instante. Em uma reviravolta surpreendente, Anthony Johnson anunciou sua aposentadoria do MMA em 2017 após perder uma disputa de cinturão pelo seu compatriota Daniel Cormier. Isso na época foi muito chocante porque ele só tinha 33 anos, porém, o chamado da competição se mostrou muito forte, levando ao seu retorno ao esporte em 2020, e em 2021 ele voltou a lutar e venceu por nocaute no segundo round, mas em novembro de 2022 ele morreu de câncer. Sergei Pavlovich é uma das figuras mais assombrosas que aconteceu no MMA, sempre com aquela cara de quem não sente emoção nenhuma e seu poder de nocaute simplesmente devastador, mas ele não só se destaca pelo seu poder de nocaute, pois o miserável tem incríveis 2 metros e 13 centímetros de envergadura, ou seja, além de seus golpes machucarem muito, ele consegue te acertar mesmo estando na longa distância. Até o momento desse vídeo ele fez 8 lutas dentro do UFC, e todas essas lutas não passaram do primeiro round, sendo 6 vitórias dele por nocaute no primeiro round, e as outras 2 foram derrotas dele por nocaute no primeiro round. Mais de 80% de suas vitórias vieram por nocaute no primeiro round, e o nocaute mais rápido de sua carreira aconteceu logo em sua segunda luta quando ele nocauteou seu adversário com apenas 20 segundos de luta. Ele tem apenas 31 anos de idade e ainda tem muito mais nocautes para pôr em sua coleção. E na nossa primeira posição não poderia ser diferente, tem que ser ele, o camaronês Francis Ngannou. A jornada de Francis para se tornar o nocauteador mais temido do mundo começou de maneira humilde. Um caminho tumultuado o levou do trabalho em uma mina de areia até os terrenos sagrados do octógono, onde sua presença colossal e seu poder destrutivo se tornaram lendários. Ele já nocauteou grandes nomes como Júnior Cigano, Stipe Miocic, Alistair Overeem, Jairzinho Rozenstruik, Caim Velasquez entre outros. Ele foi pro boxe fazer uma luta contra o maior peso pesado do século no boxe, e quase o nocauteou. O camaronês acabou perdendo por uma decisão dividida bem controversa. Seu poder de nocaute é nada menos que um espetáculo. Cada golpe é capaz de encerrar uma luta num piscar de olhos. O destaque do Predador é uma galeria de nocautes devastadores, deixando fãs e oponentes de queixo caído. E em dezembro de 2017, Ngannou inseriu seu nome nos livros de história do MMA com um nocaute que desafiava a imaginação. Enfrentando o veterano Overeem, Ngannou desferiu um uppercut de tal magnitude que muitos começaram a se questionar se havia alguém no mundo com um poder de nocaute tão devastador. Esse nocaute ecoou pelo mundo do MMA, e ele ficou bem famoso desde então. Em sua carreira ele tem 17 vitórias, sendo 4 submissões, 1 decisão e 12 nocautes. E essa foi a lista dos donos das mãos mais pesadas da história do MMA, mas é claro que você tem todo o direito de discordar e deixar a sua lista pessoal aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Até a próxima e falou!